Muito bem. E aí, tudo jóia com vocês? Pois bem, esta gravação é uma gravação internacional para que eu cumpra uma dívida com vocês. Como assim que está acontecendo? Tá, então, em primeiro lugar, primeiro de tudo, eu estou bem, estou vivo e tenho um lugar para viver aqui nos terrenos europeus. Beleza, tá tudo em paz. Só que eu tenho uma dívida com vocês. Durante as nossas aulas de aprofundamento, eu havia dito, e isso é uma promessa, que toda aula que eu desse haveria gravação para ser assistida depois, ou porque faltou poder ver a aula, ou porque quem viu a aula poder rever algumas coisas. Tá bom, isso era uma promessa. Só que as 3 últimas aulas 5, 6 e 7, isso não rolou. Portanto, eu estou aqui justamente para pagar minha dívida com você, que é gravar as aulas que eu disse que gravaria. Tá bom? Então, essa é minha dívida que está sendo cumprida. Então, veja que chique, você está tendo aula à distância, realmente à distância. Eu estou realmente muito longe de vocês, não teria como ser presencial. Tá bom, beleza. Vamos lá, então. Aula 5 foi uma aula em que nós discutimos as fórmulas de Lewis. O que são fórmulas de Lewis? O que é isto? Né? Então é a representação de uma molécula em que você mostra os átomos que estão ligados e mostra as ligações e todos os elétrons da camada de valência explicitamente. De novo, todos os átomos da molécula estão lá, você mostra as ligações e ainda mostra os elétrons que não estão fazendo ligação, mas que são elétrons das camadas mais externas. Tá? Por que isso é importante? Ora pois, bom, é importante porque na segunda fase da FUVEST sempre se pede alguma coisa de fórmula de Lewis. É importante porque fazer bem uma fórmula de Lewis é uma maneira boa de você conhecer as moléculas, saber como elas existem no mundo, saber como os átomos se ligam em ligações covalentes. Tá bom. Então, começando com Remember. Tabela periódica, o que você precisa saber para hoje. Então aqui está a tabela, um esqueletão dela. Você precisa saber que a posição na tabela periódica está associada à distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis. Átomos cuja distribuição termina, o elétron mais energético, o último da distribuição, termina S1, estão nesta coluna aqui, nesta família. Terminados em S2 estão nesta coluna aqui, nesta família. Bom, nesta meiuca aqui, hoje nós não nos importamos com ela, mas aqui estão os terminados em D. E se você perceber nas suas tabelas, tem uns quadradinhos aqui, que depois são escritos de forma separada embaixo da tabela, né? São os lantanoides e os actinoides são terminados em F, tá? Ok? Mas hoje não nos interessa. E temos esses camaradas, essas colunas aqui, essas famílias, aqui terminado em P1, P2, P3, P4, P5, P6. Legal, ok. Todo mundo terminado em S1 e todo mundo terminado em P, S1 não, em S ou em P, são chamados de elementos representativos. No geral, são os que mais aparecem na hora que a gente está estudando ligação covalente. Na verdade, covalente aqui e aqui são metais, né? Metais alcalinos e alcalinos terrosos também aparecem quando a gente forma sais. Tá bom? Tá bom. O que você precisa saber? Esses caras têm um elétron na camada de valência. CV aqui é camada de valência. Esses caras têm 2 elétrons na camada de valência. Esses caras dessa coluna têm 3 elétrons na camada de valência. Note que ele fechou a S2, começou a P com 1, então 2 mais 1, 3. Esses caras, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Cuidado com o hélio, que é uma exceção nessa coluna. Ele é um gás nobre, por isso está nessa coluna, esta família dos gases nobres. No entanto, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, ele de fato tem um elétron na camada de valência, igual os elementos da família 1 aqui, né? Mas ele é bem diferente em comportamento químico que os metais alcalinos que aqui se encontram, tá bom? Tá. O fato é que uma regra da química diz que todos os elementos querem ter 8 na camada de valência para copiar os gases nobres. Deixa eu pegar isso aqui. Eles querem chegar nesta coluna para copiar os gases nobres, então eles querem ter 8.
certo? O que isso nos indica? Indica que esse cara P5 quer ganhar um elétron para chegar aqui, esse cara P4 quer ganhar 2, esse cara P3 quer ganhar 3, esse cara P2 quer ganhar 4, esse cara P1 já é discutível. Às vezes ele quer ganhar 5, às vezes ele quer ir no outro sentido de perder os elétrons, tá? Bom, você deve notar que o hidrogênio é uma exceção. Ele quer ter 2 elétrons na camada de valência porque ele quer imitar o hélio, não os outros gases nobres. Ele quer imitar o hélio. Tá. O que você tem que saber a partir disso? Você tem que ter essa noção de quantos elétrons eles querem ter e quantos eles têm. Tá? O sujeito terminado em P5 tem 7 na camada de valência, quer ter 8. O sujeito terminado em P4 tem 6 e quer ter 8. Né? O hidrogênio tem 1 e quer ter 2. Okay? Essa é a ideia que é importante para a gente. Então agora a gente vai ver um método de produzir a molécula, produzir a ligação covalente, pensando nessa ideia de quantos elétrons ele tem, quantos elétrons ele precisa ter. Tá? Então olha aqui como funciona. Os exemplos são dados para você conseguir reproduzir adiante. Ó, quanto que ele gostaria de ter na camada de valência, quanto que ele tem na camada de valência, certo? Cl2 são 2 átomos de cloro. Cloro aqui, cloro aqui. Este cara aqui gostaria de ter quanto na camada de valência? 8. E esse aqui gostaria de ter quanto? 8 também. Por que ele gostaria de ter 8? Regra do octeto. Copiar um gás nobre. Ok. Então, no total, nós adoraríamos ter 16 elétrons. Seria nosso sonho ter 16 elétrons. No entanto, nós não temos. Quanto que nós temos de fato? Bom, temos 7 para este cloro, 7 para este cloro aqui. De onde que eu tirei isso? Eu conheço a posição dele na tabela periódica. Ou foi me dado essa informação de alguma maneira, ou foi me dado, por exemplo, que foi dada a distribuição eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esse é o cloro, ok? P5, né? Então, 2 com 5, ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Ou você poderia pensar assim, termina em P5, tem 7 na camada de valência, pensando naquele mnemônico anterior. Certo, certo, certo. Bom, o que isso nos dá? Isso nos dá a noção que faltam 2 elétrons para completar nossos sonhos, tá? Como faltam 2 elétrons, a gente descobre que para unir esses 2 átomos é necessária uma ligação covalente. Por quê? Porque, tenha calma, tenha fé, cada ligação covalente envolve 2 elétrons. Tá? Então, para a gente suprir essa falta de 2 elétrons, nós fazemos uma ligação covalente. Então, é uma ligação simples, né? Ó, então, se faltam 2 elétrons, isso é resolvido mediante a aplicação de uma ligação covalente. Assim, você tem cloro aqui e faz esses 2 elétrons aqui valerem para os 2, serem compartilhados. Isto é uma ligação covalente. Ok? Ok. Terminou? Não terminou. Coisas que você tem que saber. A ligação pode ser mostrada assim, como 2 pontinhos, ou pode ser mostrada assim, como um risquinho. O risquinho, na verdade, é como se fossem os 2 pontinhos ligados entre si assim, tá? Bom, terminou? Não, porque você precisa mostrar todos os elétrons, né? Então, ó, essa ligação está feita, então aqui tem 2 elétrons. O cloro da esquerda quer ter 8, né? Então, vamos dar os 8 para ele. 1, 2, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara aqui está feliz. Esse cara aqui não. Esse cara aqui tem apenas 2. Precisamos completar os 8 dele, né? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, agora os 2 têm 8 elétrons, então eles estão satisfeitos. Certo ou não certo? Certo. Mas note que quantos elétrons a gente tem na prática para os 2 terem 8? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Notou que com o compartilhamento nós fizemos 14 elétrons serem vistos como 8 sendo utilizados por cada um dos átomos. Então veja que a gente conseguiu estabelecer o octeto para esse com apenas 14 elétrons. Com que
razão, com a razão de esses dois estarem sendo compartilhados. Eles valem tanto para esse, sacou? Tá. Isto é uma fórmula de Lewis. Isto aqui é a fórmula de Lewis do Cl2. É a fórmula que mostra os átomos fazendo a ligação, mostra a ligação e mostra todos os elétrons da camada de valência. Entendido? Vamos mais um. Para pegar o jeito tem que ver vários, tá? Então, ó, oxigênio, O2. Então, são dois átomos de oxigênio. Oxigênio aqui. Beleza. Quanto que o oxigênio gostaria de ter na camada de valência? A resposta, regra do octeto, 8. Então, gostaríamos de 8 aqui, 16 no total, certo? Quanto que ele tem na valência? Para você saber isso, tem que ser informado para você a posição na tabela periódica ou a quantidade de elétrons para você distribuir e ver a distribuição eletrônica e descobrir quantos elétrons tem na valência. Eu vou te dar a resposta final, 6. Então, esse cara tem 6, esse cara tem 6, 12. Moral da história, faltam 4. E como faltam 4, a gente precisa de 2 ligações covalentes. Não se esqueça que cada ligação covalente consegue tratar 2 elétrons em falta. Então, 2 na primeira ligação, 2 na segunda ligação, 4 tratados. Então, a gente precisa de 2 ligações covalentes. Como que faz? Pega o oxigênio e coloca 2 ligações, assim. Ou você pode fazer 2 risquinhos, é a mesma coisa. Ou você faz 4 bolinhas ou 2 risquinhos. Acabou? Não, não acabou, porque você precisa estabelecer o octeto. O oxigênio da esquerda tem 1, 2, 3, 4. Falta ainda 5, 6, 7, 8. Faltam 4 bolinhas, você coloca aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o oxigênio da esquerda. O oxigênio da esquerda está feliz. Olha o oxigênio da direita agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, esse está feliz também. Tá? Esta é a fórmula de Lewis para o gás oxigênio O2. Não confunda gás oxigênio, que é O2, com átomo oxigênio, que é simplesmente o O sozinho. Tá bom? Tá bom. Continuando, mais uma. H2O. Gente, quantos elétrons o hidrogênio gostaria de ter na valência? Cuidado, não é 8. O hidrogênio é, digamos, a exceção à nossa regra. Né? Ele gostaria de ter 2. Também gostaria de ter 2. Quanto que o oxigênio gostaria de ter? 8. Soma tudo, isso dá 12. Nosso sonho seria ter 12. No entanto, quanto que nós temos na prática? Cada hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 6. Isso dá 8. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é 4, portanto, precisamos de 2 ligações covalentes. Note que dessa linha para de baixo é sempre uma simples divisão por 2. Ok? Ok. Como fazer isso? Então, está aqui o oxigênio e os 2 hidrogênios. Nós precisamos fazer 2 ligações covalentes. Note que o hidrogênio sempre faz uma ligação covalente. Sempre faz uma, apenas uma. Hidrogênio só faz uma ligação. Então, precisa fazer uma ligação com um hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, assim. Assim como? Assim. Uma ligação aqui, uma ligação aqui. Legal. Então, aqui está a ligação com as bolinhas. Pode fazer com risquinho, pode ficar até mais bonitinho. Então, ó, risquinho aqui, essa é a ligação. Fizemos as duas, acabou? Não, porque a gente tem que estabelecer o octeto ou a quantidade de elétrons desejada por cada átomo. O hidrogênio está feliz, ó, ele tem 1, 2. Esse aqui não precisa mexer. Esse também está feliz, ó, ele tem 1, 2. Ele já tem os 2 elétrons. Agora o oxigênio não está feliz. Ele tem 1, 2, 3, 4. Faltam ainda mais 4 para fechar o octeto dele. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Esta fórmula é a fórmula de Lewis do H2O. Tá bom? Tá bom. Tá, beleza. CO, essa é uma que eu peço para você parar e tentar fazer na minha frente. Por quê? Porque ela é importante. Ela é o primeiro momento em que você fala, realmente o método é vantajoso em relação a eu usar simplesmente meu talento. Por quê? Porque tem aluno que chega no Cl2, no O2 e no H2O e acha trivial, porque o conhecimento que ele tem de ligação do ensino médio normal faz com que ele consiga prever quantas ligações são necessárias e ele faz meio de cabeça. Só que para o CO isso dá problema. Para o CO, quem tenta fazer simplesmente no talento se perde. Tá? Então tenta fazer para você perceber qual é a dificuldade. Quando você sacar a dificuldade, a gente vai continuar, tá bom?
Então, espero que nesse momento você tenha pausado e tentado fazer. A partir de agora eu vou começar a resolver. Eu espero, espero que você tenha feito, hein? Tá bom. Quanto que o carbono gostaria de ter? Resposta, 8. Quanto que o oxigênio gostaria de ter? Resposta, 8 também. Isso dá 16 elétrons desejados no total. Quanto que o carbono tem na camada de valência? 4. Quanto que o oxigênio tem na camada de valência? 6. Isso dá 10. Tá? Como que você descobriria isso? Você abriria uma tabela periódica aí. Você buscaria essa informação de algum jeito. Tá bom? Tá bom. Se fosse numa prova, eles teriam que te dar meios de acessar essa informação. Ok. Quanto que falta, portanto? Faltam 6. 6 dividido por 2, a gente descobre que são necessárias 3 ligações covalentes para que esta molécula se estabilize. Tá, então você pega o carbono, pega o oxigênio, precisa fazer quantas ligações? 3. Então, faz as 3. Aqui tem 1, 2, 3 ligações. Ou pode fazer 3 risquinhos, também serve. Tá? Acabou? Não, não acabou. Falta o octeto para cada um dos átomos. Ó. Esse cara aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta ainda 2. Né? Então coloca mais... Errei? Coloca mais 2 para ele. Agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono feliz. Mesma coisa para oxigênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênio feliz. Esta é a fórmula de Lewis do CO. É uma ligação tripla entre carbono e oxigênio. Tem gente que fica com o cabelo em pé quando vê o oxigênio fazendo ligação tripla. Tá certo? Está. Assim, o pessoal ensina isso aqui de um jeito que faz isso parecer mágico, como se o oxigênio estivesse doando um par de elétrons para essa ligação, ele sozinho colocando 2 elétrons dele, como se isso fosse um negócio errado ou muito diferente. Não é. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Nunca se disse que tem que ser um elétron do carbono e um elétron do oxigênio. É simplesmente compartilhar, tá? Então, essa maneira de fazer aqui, ela simplifica a nossa vida porque a gente não fica pensando de onde vêm os elétrons ou para onde vão. A gente simplesmente contabiliza e faz o octeto ser validado. Certo? Certo. Gente, agora uma novidade que você não vai conseguir fazer sem eu antes te contar como se faz. Então, vamos lá. Quando você tem carga elétrica, isso aqui não é simplesmente uma molécula, é um íon. É NO3 com uma carga negativa. De novo, porque eu acho que não deu para ver meu cursor. É o NO3, então tem um nitrogênio, 3 oxigênios e uma carga negativa, ou seja, um elétron a mais na brincadeira. Tá? Como é que você faz essa contabilização? Bom, quanto que vamos fazer com calma. Quanto que gostaria de ter na valência? 8, 8, 8, 8. Ok, isso aqui, beleza. Agora, qual o significado de gostaria de ter na camada de valência pensando na carga? Não tem significado nenhum, não tem absolutamente nada a ser preenchido para esse cara. A soma é feita só com os átomos, isso dá 8 vezes 4, que é o nosso famoso 32. Ok. Quanto que tem na camada de valência? Bom, aqui consulta a tabela, mas ó, 5, 6, 6, 6, ok? Ok. E essa carga negativa é um elétron a mais que está nessa camada de valência. É um cara que está povoando a camada de valência sem ser contabilizado nos átomos, né? Ele é uma carga extra que veio de algum lugar. Bom, então isso aqui ó, é mais um elétron a ser somado, né? Então, cuidado, aqui está menos e aqui vem mais, né? Parece uma coisa esquisita, mas na verdade não. Essa carga negativa a gente está somando um elétron que é negativo, não tem mágica acontecendo aqui, é simplesmente significado da coisa. Bom, 6 mais 6 mais 6, mais 5 mais 1, que é 6 vezes 4, que é 24, tá? Então, tadá, aqui está, temos 32. Volta, gostaríamos de 32, temos na verdade 24, isso é uma falta de 8. Precisamos, portanto, de quantas ligações? A resposta é sempre dividir por 2, a falta de elétrons, dividir por 2. E temos, portanto, 4 ligações covalentes a serem feitas. Aqui estão elas, ó, você tem nitrogênio no centro, oxigênios povoando por fora. Como que você sabe que é o nitrogênio no centro? No geral, quando tem alguma espécie em que você tem um cara sozinho e outros vários iguais juntos, né? NO3, o N está sozinho e os oxigênios estão em famíliazinha, né? Em grupinho, quem está no centro é o cara diferente. No geral, isso acontece.
Então, NO3, SO4, PO4, etc., né? Sempre o central é o camarada que está sozinho. Ok? Voltando, e agora? Como fazer 4 ligações covalentes? Você pode fazer assim, ó, uma simples, uma dupla e outra simples. Acabou, né? O fato é que deve haver pelo menos uma simples entre o nitrogênio e cada oxigênio, certo? Certo. Então, em algum lugar deve existir uma dupla. Em algum lugar, para completar as 4, você precisa fazer uma dupla. Pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui? Pode também. Qual que é melhor? O que você quiser. O que você quiser tá valendo, tá? É porque é tudo, tudo tem o mesmo significado, né? Na verdade, você colocar aqui, aqui e aqui, a molécula é a mesma, ok? Ok. E aí? Tá pronto? Não, não tá pronto. Você tem que completar o octeto, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Volta para cá. Vamos completar o octeto sem o gabarito final. Esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa para esse aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá uma olhada para o oxigênio de cima. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nitrogênio, será que ele está feliz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio está feliz. Beleza, o octeto está completo. Acabou? Não, porque esse é um íon, então você tem que avisar que isso está carregado. Você coloca um canto assim, ó, e indica uma carga negativa, 1 menos, por exemplo. Isso é só um indicativo simples que essa molécula é carregada eletricamente. Tá? É um indicativo de que ela tem carga resultante. Não quer dizer que o elétron está aqui. Não, não. Isso é um indicativo numérico de que a molécula é carregada. Ok. Agora terminou? Agora terminou. Esta é a fórmula de Lewis do NO3-. Tenta você agora fazer do NH4 mais sozinho. Perceba que agora a carga mudou de sinal, então a interpretação é oposta. Tentou fazer? Tentou mesmo? Dá pausa e tenta. Então agora vou eu. Gente, ó. Quantos elétrons o nitrogênio gostaria? 8. Quantos elétrons os hidrogênios gostariam? Cada um 2. 2, 2, 2. Para carga a gente não pensa em nada, ok? 8 mais 2, 10, mais 6 aqui, 16. Quanto que a gente tem de fato para usar? O nitrogênio tem 5, cada hidrogênio tem 1. E a carga elétrica positiva, aqui é importante, a carga elétrica positiva significa que um elétron foi perdido, um elétron foi arrancado da estrutura. Então, ó, menos um elétron aqui na conta, tá? Então, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, 8. Tá? Então, tadá, aqui está, né? Aqui está a conta. Beleza? Quantos faltam para a nossa felicidade? Faltam 8, então a gente precisa de 4 ligações. Como fazer isso? Nitrogênio no meio, hidrogênios nas pontas, faça as 4 ligações. É uma ligação com cada hidrogênio assim. Ok. O octeto está completo? Bom, para o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o nitrogênio, ok. Cada hidrogênio tem 2 elétrons? H, 1, 2. H, 1, 2. H, 1, 2. H, 1, 2. Lembra que cada risquinho são 2 elétrons, né? Portanto, essa estrutura está completa. Acabou? Não, porque ela é carregada. Então, você tem que colocar o cantinho aqui e avisar que ela tem carga positiva. Esse sujeito aqui se chama amônio. Amônio. Não confundir com amônia. Amônia é NH3. Amônia. Ok? Esse é o íon amônio. E esta é a molécula amônia, certo? Certo. Muito bem, gente. Então, esta é a nossa gloriosa aula de fórmulas de Lewis, uma aula importante para que você desempenhe de forma boa em provas de segunda fase, geralmente. Tá? Veja que ela é, na verdade, uma aula de uma metodologia, uma contagem de elétrons e uma certa continha ali para você rapidamente saber montar a molécula. É isso aí, espero ter sido útil e ter sido suficientemente claro. Nos encontramos virtualmente quando possível. Um forte abraço
E boa sorte. Nos encontramos. Valeu!